Vamos aproveitar para fazer aquele giro pelo futebol carioca aqui no Jogo Aberto. São Januário está cada vez mais próximo de receber público. Através de uma reunião na tarde de ontem com o Procurador-Geral da Justiça, o clube apresentou o termo de ajustamento de conduta, que deixa claro algumas melhorias que promete fazer no estádio, principalmente em relação à segurança. Uma nova reunião vai acontecer na semana que vem com a presença de órgãos públicos. O Vasco espera contar com a sua torcida no jogo contra o Coritiba, dia 21 de setembro. Antes disso, o Cruz Maltino tem clássico pela frente com o Fluminense e vai jogar a partida no Newton Santos. 90% da carga de ingressos será destinada aos vascaínos. O adversário está se acostumando com a rotina sem o professor. Como Fernando Diniz está com a seleção brasileira, Marcão é quem está comandando as atividades no CT Carlos Castilho e com novidade. Pai e filho estão treinando lado a lado. Davi Melo, filho de Felipe, é do Sub-17 e foi chamado para completar o grupo. O lateral esquerdo Marcelo voltou a treinar com os companheiros em fase final de uma lesão na coxa. Está se preparando para ficar apto para o duelo com o Vasco. Vamos lá, Pedrosa, quero saber se você tem novidades na liberação de São Januário. Tem novidade, Fernanda, mas é muito na linha daquilo que a gente já vinha falando, né? No último domingo, a diretora jurídica Gisele Cabreira, ela falou na Vasco TV de que o TAC, que é o termo de ajustamento de conduta, com o Ministério Público estava muito bem encaminhado. E aí o Vasco já apresentou as melhorias que vem fazendo no estádio, o reconhecimento facial, a biometria, o alargamento dos portões. A maioria das catracas também vão receber um aumento para a entrada dos torcedores, que eu, Fernanda, particularmente, eu acho que é legal você fazer isso. O problema é a forma e como eles obrigaram o Vasco a fazer isso. E ninguém ser obrigado a isso também. Exatamente. A melhoria dentro do estádio, eu acho que tem que acontecer, tá? É positivo. É positivo o Vasco ter uma biometria, é positivo o Vasco ter um reconhecimento facial. O problema foram os argumentos e a forma como isso foi utilizado para obrigar o Vasco a voltar a ter torcida dentro do São Januário. Mas a situação é essa, tá muito bem encaminhado esse TAC aí. Além disso, mesmo com o TAC bem encaminhado, o que já deixaria a torcida do Vasco voltar a São Januário, o Vasco vai ao Superior Tribunal de Justiça em Brasília, já foi, na verdade, já apresentou o argumento para poder anular essa decisão do Tribunal de Justiça aqui do Rio, que, como eu já falei aqui milhares de vezes, é uma vergonha. Ô, Vene Casagrande, e aí então a torcida vai poder voltar a frequentar o seu próprio estádio? Não, quando eu estava ouvindo o Pedrosa falar e falar muito bem, inclusive, eu fico imaginando a alegria dos torcedores quando eles retornarem a São Januário, né? Se antes eles já lotavam... Você viu imagens do jogo contra o Bahia? A festa... Incrível. Que são Foi essas aí, ó? É isso aqui, verdade. ó. Isso aqui são imagens... Independentemente se você torce ou não pro Vasco, isso aí é de arrepiar. Isso aqui são imagens do jogo que foi fora, contra o Bahia, o último jogo do Vasco. E a torcida se reuniu para fazer esse movimento e mostrar que isso aqui é a festa do Vasco. Pessoas se embriagando. E daí? Não, isso é informação, tá, Fernanda? Esse movimento aí foi muito importante nas negociações que o Vasco vem fazendo na semana. Esse movimento aí, inclusive, não só esse movimento, mas todos os jogos que o Vasco vem fazendo com o Ramon Dias e o Emiliano, que é o filho dele, vem espantando positivamente esses caras. Eles estão apaixonados pela torcida do Vasco. Eles realmente querem sentir São Januário porque eles conversam com as pessoas, Lá né? Ele. Lá ele. Foi mal. Eles conversam com as pessoas que conhecem o Vasco eles da são Gama, casados, né? E eles estão muito ansiosos para ter essa torcida em São Januário de novo. Deve ser no jogo contra o Curitiba, inclusive. Então eles é não isso, encontraram cara. ainda, Não né? encontraram em São Januário ainda. Eles estão muito ansiosos, eles estão espantados, assim, maravilhados. Inclusive, se tudo correr como a gente espera, que é o Vasco permanecendo na Série A, a chance deles ficarem é muito grande, tá? Eles estão muito felizes aqui no Brasil, o Ramon Dias e o Emiliano, filho dele. Aí eles devem, imagina a cabeça Posso só fazer um elogio Fala. aos conteúdos da Vasco TV? Porque eu vi todas as imagens através da Vasco TV. Perfeito. E assim, foram muito bem. Parabéns. bem. Souberam utilizar esse movimento mídia do maravilhoso, a mídia, para poder ajudar todo mundo e fazer isso aí chegar. Eu tenho certeza que, por exemplo, na França, muita gente assistiu por causa do Paê, entendeu? Com certeza. Eu tenho certeza disso. Agora, sensacional. que loucura que deve ser a cabeça dos dois, né? Do Ramon e do filho. Porque eles já treinaram no Brasil, o Botafogo. Não ficaram nem 40 e poucos dias, nunca conheceram a torcida, porque era pandemia, então eles nunca conheceram a torcida. O Ramon nem chegou a assumir o Botafogo, porque ele tinha que fazer uma cirurgia às pressas e foi o filho que assumiu.
Eles, de forma precoce, foram mandados embora, saíram, não conheceram a torcida, não conheceram bem o futebol. E agora uma chegada também um pouco diferente, né? Não pode conhecer a torcida do Vasco, porque não pode entrar, porque com tantos absurdos que, claro, obviamente os caras tomam conhecimento. O que deve pensar? Gente, que país meio totoca da cabeça. Não, isso aí me lembrou quando o Domenech veio pro Flamengo, assim. E eu lembro que quando ele saiu do Flamengo, eu entrei em contato com ele e perguntei: o que você mais lamenta dessa sua saída? Ele falou: não ter conhecido a torcida do Flamengo. E isso mexe com que foi qualquer pandemia profissional. também, né? Eu tenho certeza que o Ramon quer conhecer a torcida do Vasco. Ele está revoltado, Vene. Enfim. Ele está revoltado. Primeiro com os erros que vem acontecendo em 2 jogos que ele já treinou o Vasco, em 7, 8 jogos que ele está à frente. E ele está revoltado porque ele não consegue entender o porquê do Vasco não receber a torcida. A coletiva dele foi sensacional. A coletiva dele foi sensacional, perfeita. cara. Ele está revoltado. E com razão. E com razão. Ô, Big Boys, e aí, meu amor, você tá falando comigo? Ah, muito bem, então vamos continuar nesse assunto do Vasco. E quando eu disse pessoas se embriagando, é porque tinha essa aspas dentro do... Tem 2 informações importantes Fala. também, Fernanda. O jogo contra o América Mineiro, que seria num sábado, foi para segunda-feira. E o jogo contra o Curitiba, que seria numa terça, foi para quinta-feira. Aí vocês olham aí no calendário, mas é nesse mês de setembro. Se eu não me engano, o jogo do Curitiba foi pro dia 21 e o jogo contra o América Mineiro foi pro dia 25 por conta dessa mudança na tabela aí. Muito bem. E olha, o Botafogo... Vegetti se destaca no Vasco em um mês e iguala início de Cano no clube. Decisivo, o centroavante domina a bola aérea e participou de todos os gols marcados pelo Vasco da Gama desde a sua estreia. Com apenas um mês atuando pelo Vasco, Pablo Vegetti vem demonstrando a sua importância dentro de campo para ajudar a equipe na reação e permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Em pouco tempo, por exemplo, igualou o início de Cano em sua passagem pelo clube de São Januário. Com apenas um mês atuando pelo Vasco, Pablo Vegetti vem demonstrando a sua importância dentro de campo para ajudar a equipe na reação e permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Em pouco tempo, por exemplo, igualou o início de Cano em sua passagem pelo clube de São Januário. Na 21ª rodada, no dia 27 de agosto, o Vasco perdeu para o Palmeiras por 1-0, mas chegou a marcar um gol, que acabou sendo anulado pela arbitragem. No lance, Vegetti cabeceou num primeiro momento, mas estava em posição irregular. A jogada seguiu, o Palmeiras ficou com a posse e afastou a bola, e Paulinho acertou um belo chute de fora da área. O gol, no entanto, foi anulado pela arbitragem, que considerou o impedimento do centroavante.